Vem cá, me diz uma coisa. Você está culpando Deus? É isso mesmo que eu estou vendo? Por que eu estou te perguntando isso? O ser humano é um bicho engraçado, né? Nós pecamos, fazemos a nossa própria vontade, fazemos aquilo que a gente está afim de fazer, e quando o inimigo vem e coloca sofrimento sobre a gente, por causa dos nossos próprios pecados, a gente arruma um jeitinho de botar a culpa em Deus. Como é que pode? Faz sentido isso para você? Falando dessa forma, será que faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido. Tá, tudo bem, foi Deus que permitiu. É claro que Ele permitiu. Tudo tem que passar por Ele, afinal de contas, todo o universo é governado por Ele. Como assim você não errou? Tá, tudo bem. A circunstância que você está vivendo no momento pode não ter ligação direta com o seu erro, com o seu pecado, mas não deixa de ser consequência do seu erro e do seu pecado. Eu vou te explicar de uma maneira bem didática, vou tentar pelo menos, tá? Explicar de uma maneira bem didática para ver se você compreende que Deus não pode ser culpado pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões. Eu vou tentar te explicar. Tá, calma, vamos lá. Quando você quebra uma ordenança ou um princípio de Deus, diga-se de passagem, princípio esse que Ele não instituiu para nos tolir, Ele instituiu para nos proteger. Ou seja, quando você quebra um princípio, é como se você quebrasse uma barreira de proteção. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Digamos que tem dois territórios, o território A e o território B. O território A, ele é cercado por uma redoma de vidro. Uma redoma de vidro onde não passa nem som. Vocês já viram aquelas salas de reunião? É toda fechada, toda cercada de vidro, parecendo um aquário. Que quem está do lado de fora não consegue ouvir o que se fala do lado de dentro. Quem está do lado de dentro não ouve o que está do lado de fora. É como se fosse um vidro blindado. Uma blindagem que não tem arma disponível, existente, para penetrar aquela blindagem. Porém, tem uma porta. E o nome dessa porta é pecado. Essa blindagem toda só tem uma única porta, que é justamente a porta por onde você não deve passar. Se você botar o seu dedinho mindinho do lado de fora dessa porta, se você botar a ponta da sua unha do lado de fora dessa porta, você está desprotegido. Por quê? Você vai ter passado de uma área protegida para uma área dominada pelo mal. É como as comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Que se o GPS te levar para o lugar errado, se você entrar no lugar errado, você entra numa área dominada pelo mal e pronto, ali você é encarcerado, ali você... Enfim, todo mundo já conhece, né? Já sabe como é que funciona. Se não for morto, que é bem o objetivo do mal, né? E aí, um belo dia, o candango acorda e cisma que ele tem que passar do lado A para o lado B, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal. E ele vai lá e atravessa a barreira. Ele sai da redoma de Deus, da área de proteção de Deus, para uma área de desgoverno, para uma área totalmente... uma terra sem lei, vamos colocar assim, tá? Uma terra dominada pelo mal, literalmente. E é justamente aí, meu querido, quando o filho chora e a mãe não vê. Na verdade, nesse caso, o pai não vê, o pai. Entende? E aí você vai lá, abre a caverna do dragão, passa o teu pezinho pro lado de lá, os inimigos vêm, te cercam, te levam lá pro meio do vucu-vucu, te escravizam, te aprisionam, te batem, te torturam, te humilham, e aí você grita por Deus. É a hora que você lembra que tem um Deus. Porque assim, quando você decidiu passar da barreira que Deus criou para te proteger, você decidiu ultrapassar a linha divisória, a fronteira entre o bem e o mal, você nem lembrou que Deus existia. Mas aí, quando tá doendo, a gente lembra que Ele existe. E aí a gente começa a gritar, clamar, pedir socorro por Deus. Só que lembra que aquela barreira, ela também é sonora. Quando você está dentro da redoma, ele te ouve, mas se você sai da redoma de vidro, ele não consegue te ouvir. Ele não pode te ouvir, porque você decidiu ultrapassar aquela barreira. E para fora, ele não te ouve. Então você pode gritar, espernear a noite toda, a manhã toda, a tarde toda, o dia inteiro, que ele não vai te ouvir. E aí é justamente quando a pessoa decide dizer o seguinte: poxa, eu acho que eu não acredito mais em Deus, porque quando eu mais precisei dele, eu clamei por ele e ele não me respondeu, ele não me socorreu, ele não me ouviu.
Então eu acho que ele não existe. Ele existe sim, ele está disponível para você, para te socorrer, para te ouvir, se você estiver dentro dos limites da proteção dele. A partir do momento que você sai debaixo da proteção dele e vai para um lugar desprotegido, é como se você estivesse dizendo para ele assim: olha, sinto muito, Senhor, mas eu não estou afim de receber sua proteção. E ele respeita a sua decisão. Entende? Então lembra que ele não pode te ouvir fora da barreira de proteção? Então se ele não pode te ouvir, ele não pode te proteger. E a parte boa da história é que você pode voltar para dentro da barreira de proteção de Deus. Você pode voltar para o meio da redoma. Só tem um problema. Deus, ele não vai lá fora te buscar. Ele não vai. Para voltar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar atitude, você tem que ter uma ação. Ou seja, você tem que pegar seu pezinho, sair do lado B, e ir para o lado A. Se você botar o dedo mindinho, a ponta da unha do dedo mindinho para o lado A, pode vir um inferno inteiro do lado B atrás de você, e você está de novo debaixo da proteção de Deus, e aí eles não podem fazer nada com você. Porque aí, meu querido, no lado A, o buraco é mais embaixo. Se eles quiserem te pegar, se eles quiserem te maltratar, quiserem te humilhar, quiserem fazer qualquer coisa com você, quem desce do trono para te proteger, se preciso for, é Ele. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Contra quem? Ninguém pode. Nada pode. Entendeu? Mas para isso acontecer, a bela adormecida vai ter que despertar do sono profundo em que está, caminhar até o lado B, abrir a portinha da redoma e entrar de volta para debaixo da proteção de Deus. E eu vou te contar uma coisa muito boa. Deus está ansioso para te receber de volta. Ansiosíssimo. Ele quer botar um anel no seu dedo, calçar uma sandália nos seus pés, botar uma roupa nova e dar uma festa poderosa para você. Ele está doido para fazer isso por você. Você só precisa tomar a primeira atitude. Você só precisa dar o primeiro passo. E tudo isso se torna possível novamente. Porém, no lado B, no lado desprotegido, no lado do mal, no lado das trevas, você não vai arrumar nada. Você vai continuar na dor e no sofrimento. Ah, Andréia, mas por que Deus não ouve? Não ouve porque não quer? Não. Não ouve porque não consegue? Não. Ele não ouve porque ele é santo. Ele é santo e a santidade dele impede com que ele tenha parte com o mal, parte com as trevas. Então o que está no lado B está separado dele. Entende? E se você se coloca naquela posição, se você se coloca naquele lado, você fica separada dele. E aí sim, você vai gritar, vai espernear e ele não vai ouvir. Ele só vai te ouvir novamente a partir do momento que você botar o teu dedinho de volta com uma única atitude. Se você for em direção a ele, filha, botou o dedinho lá, ninguém te tira mais. Filho, botou o dedinho lá, ninguém te arranca. Ninguém. E aí? Bora voltar? Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo você errando, desobedecendo, fazendo aquilo que desagrada e entristece a ele, ainda assim, ele continua dentro da redoma, aguardando o seu retorno. Então, vem pro lado certo, cara. Sai daí de onde você tá. Aí não tem nada pra você. Aí você nunca vai ser aliado, porque filho nunca deixa de ser filho. Você aí sempre vai ser inimigo. Sai daí. Vem pro lugar certo. Vem pro lado certo. A gente tá te esperando pra festa. Vamos lá. Eu ia te dar um exemplo blá, 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 blá. Vamos lá. Eu ia te dar um exemplo